40 para mim. Tão quente que está, calor. E aí tem irmãos aqui que foram tomar banho de piscina, passear e tal. Nós estamos no calorzão trabalhando hoje, meu Deus do céu. Eu fui inventar de lavar o carro, fiquei todo queimado, lavando o carro, né? Inventei de capinar também, todo queimado também. Em João, capítulo 20, Evangelho segundo escreveu sobre João, capítulo 20, verso 26. Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos: será que quando o Filho do Homem voltar na terra, retornar à terra, será que quando Jesus voltar, ele vai achar fé na terra? Será que ele vai encontrar fé na terra? Fé? Quantos aqui tem fé? Levanta a mão, se quem acha que tem fé? Tem fé? Então nós vamos comparar nossa fé com um homem que, pela história, ele é tido como um homem que não tinha muita fé. Então vamos ver como é que está a nossa fé por alguém, né? Vamos basear por alguém. Vamos orar, vamos ler a palavra 20 e 26, diz assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Jesus chegou estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Versículo 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Amém? Pode se sentar. Alguém conhece algum bebê, algum neném com o nome de Tomé? Quem conhece? Levanta a mão aí. Alguém conhece? Você conhece um bebê agora com o nome de Tomé? Não, pessoa com o nome de Tomé existe. Alguém conhece uma criança assim, com menos de 5 anos com o nome de Tomé? Levanta a mão aí. Eu não conheço. 10 anos, menos de 10 anos com o nome de Tomé. Menos de 20 anos com o nome de Tomé. Um jovem não tem. Por que será? Alguém conhece agora um senhor de idade com o nome de Tomé? Um monte. O que está acontecendo, pastor? Por que esse nome ficou tão estigmatizado? E quando nós pensamos no nome de Tomé, a primeira coisa que nos vem ao coração é falta de fé. É uma pessoa que duvida, é uma pessoa incrédula, é uma pessoa que não crê, é uma pessoa que não tem convicção daquilo que realmente está na palavra de Deus. E observe que nós praticamente crucificamos Tomé, porque nós só olhamos os defeitos dele, a fraqueza dele. O ser humano é assim. Nós fazemos tudo certo, mas quando nós erramos, o que salta aos olhos é a nossa fraqueza. Você acha que alguém vai dizer assim para você: não, eu conheço fulano de tal, ele foi uma bênção, ele fez isso, ele fez aquilo? Não. O que vai aparecer é a tua fraqueza. É onde você pisou torto, é onde você caiu, é onde você fraquejou. Pensamos em Davi e logo vem à nossa mente o adultério. Não, adulterou. Ele pecou contra Deus. Quando pensamos em Jonas, a primeira coisa que nos vem à mente: ele fugiu, ele desobedeceu. O defeito de Jonas é maior do que às vezes as suas qualidades. Quando pensamos até mesmo em outros personagens da Bíblia, nós vemos que os defeitos ficam muito elevados diante dos nossos olhos. Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite para mim também. Por que será que nós temos muito maior facilidade em ver os defeitos do que as qualidades? Só você pensar no teu casamento. Se eu pedir para você pensar 5 defeitos do teu marido, pensa aí, 5 defeitos dele. Pensa aí, Poliana, pensa aí. Sara não tem nem para pensar, mas está ali pensando aí, qual que eu acho aqui. Agora pensa em 5 qualidades. É um bom pai, é um bom marido, parece que... Porque nós somos muito mais atentos naquilo que é negativo. E quando nós olhamos a vida de Tomé, não foi diferente. Tomé, você vai descobrir que Tomé, ele não era tão incrédulo assim. Ele simplesmente pisou na bola, ele fraquejou na sua fé. E eu tiro a segunda pergunta: quantos de
já nos fraquejamos na nossa fé. Quantas vezes nós temos uma promessa de Deus, nós temos uma ideia, nós temos um projeto, e quando as coisas não começam a andar, qual é a vontade que dá? Qual o pensamento que dá? Será que realmente foi Deus que prometeu? Será que realmente não vai mais acontecer? Será que eu não vou ver acontecer? Por que será que está acontecendo desse jeito? E nós começamos a cambalear na nossa fé. Aí Jesus fala, será que quando eu voltar na terra, eu vou encontrar fé na terra? Fé de verdade? Será que se ele voltar hoje, ele vai encontrar fé no nosso coração? Ele estava dizendo da fé que provém da palavra e que gera salvação. Ele está falando da fé que gera salvação. Mas quando eu olho para Tomé, eu vejo uma pessoa que simplesmente fraquejou na fé. Nesse texto que eu li, de João capítulo 20, mais acima nós vemos Jesus sendo avisado por Marta e Maria de que Lázaro, seu amigo, estava enfermo e que Lázaro certamente morreria, porque a sua enfermidade era grave. Jesus estava com os discípulos e de repente os fariseus, ele começa a pregar, pegam pedras e tentam apedrejar o Senhor. E o texto, de João capítulo 20, fala que Jesus simplesmente se olhou, os discípulos ficaram assustados, porque eles viram que o negócio era feio, era violência mesmo ali, eles poderiam apedrejar Jesus, e Jesus foge, e ele simplesmente ele sai daquele ambiente onde ele está, e é interpelado que seu amigo Lázaro estava enfermo. Quando ele é interpelado e recebe essa notícia, ele diz, essa doença não é para a morte. E logo depois você vê que Tomé diz assim para ele diz, vamos lá vê-lo. E aí Tomé diz assim, Senhor, se for para o Senhor morrer, eu vou morrer contigo. Se for para o Senhor morrer, eu quero morrer contigo. Quantos aqui hoje estão dispostos a morrer pelo Senhor? Morrer. Será que a nossa fé alcança isso aí? Se entrasse aqui alguém armado na igreja e dissesse, quantos estão dispostos a morrer? Eu estive em Esmirna e lá eu fui num lugar onde que foi queimado vivo o bispo de Esmirna, esqueci o nome dele agora, me fugiu a mente. E ele é muito famoso, o nome dele é um nome diferente, eu vou lembrar. E ele simplesmente, diante da morte, ele 86 anos, ele serviu ao Senhor, ele estava com 97 anos, Policarpo. E ele estava lá em Esmirna e de repente entraram lá os próprios romanos e disseram para ele assim, olha, você já é um ancião, nós não queremos te matar, basta você negar a Jesus, basta você se converter a Roma. E aí ele chega e fala, não, se durante 86 anos Jesus nunca me negou, nunca me traiu, nunca me abandonou, e agora? Aleluia, que eu vou recuar a minha fé. Diz a história que colocaram ele sobre um monte de madeira ressequida, amarraram suas mãos e começaram a atacar fogo. E a história conta que ele cantava, e a chama não consumia ele. E ele começava a adorar a Deus, cantava e cantava. E aí um dos capitães que estava chefe de uma centúria, um centurião, pediu para que alguém ferisse o seu coração, e ele morreu de uma flechada, não do fogo onde ele estava sendo consumido. E quando eu penso nesses homens de Deus que entregaram a sua vida e foram capazes de entregar a sua vida por Cristo e resistiram à morte pela fé, eu olho para Tomé e ele diz, Senhor, se for para o Senhor ir lá e morrer, eu vou morrer com o Senhor. Será que nós estamos dispostos a isso, a morrer por Cristo? Será que nós somos dispostos, às vezes, para negar uma coisinha que nós temos que negar, que parece tão difícil hoje em dia, ainda mais entregar a sua vida por amor a Cristo? E se eu disser para você
Se for para te matarem, Senhor, eu quero ir contigo. Tomé poderia até não ter muito conhecimento daquilo que ele estava falando, mas era sincero, era verdadeiro. Eu creio que no coração de Tomé, ele pensou: eu sou leal a este homem, eu amo este homem, para mim, ele é um profeta. Ele não conhecia a imensidão do que Jesus era, mas ele cria que ali estava alguém todo-poderoso, e ele disse: se for para morrer, eu morrerei contigo. Ele teve fé para dizer isso. Pode ser loucura? Pode. Mas ele teve pelo menos esse início, esse start de fé. Tomé significa gêmeo. Na palavra em hebraica, a palavra Tomé é gêmeo ou duplo. E os historiadores acreditam, o dídimo no grego, que significa duplicidade, que haviam entre os discípulos dois gêmeos, ou até mesmo alguém que eles conheciam que eram gêmeos. E Jesus, como ele apelidava os discípulos carinhosamente com alguns nomes, ele apelidou ele de gêmeo. E assim ficou o nome dele, Tomé. Ele tinha um irmão que certamente Jesus conhecia, até mesmo os discípulos conheciam. A história conta, e eu pesquisei sobre a vida dele, que alguns historiadores acreditam até que Tomé, ele era irmão sanguíneo de alguns dos discípulos, de Judas, não Judas que traiu Jesus, mas o outro Judas. Mas não há como nós termos essa certeza. Mas uma coisa eu digo para você: ele era um homem de fé. A segunda coisa que eu vejo, quando Jesus ressuscita, ele aparece aos discípulos e tinha alguém que estava ausente dali naquela reunião. A primeira vez que ele chega próximo aos discípulos, Tomé não estava. Tomé não estava ali. Tomé certamente estava fazendo alguma coisa que a Bíblia não nos conta. Mas Jesus aparece ali e Jesus começa a falar para os discípulos, eles se alegram. As mulheres tinham contado que ele havia ressuscitado, e eu fico pensando na alegria dos discípulos. Quando Tomé retorna, dizem para ele: Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus apareceu às mulheres lá no sepulcro, Jesus também apareceu para nós e nos mostrou, ele está vivo. Ele disse: eu não creio que ele está vivo, eu não consigo crer, por quê? Eu só creio se eu colocar a mão no furo das mãos dele, e também eu ver a lança pelo qual o feriram. Quantas vezes nós duvidamos das promessas de Deus? Eu digo sim mesmo, porque nós somos racionais, e a razão anula a fé. Porque muitas vezes a nossa racionalidade faz com que nós comecemos a ver que não é do jeito que nós pensávamos, porque nós sempre temos um pensamento fantasioso das coisas. Quando Deus chama o povo de Israel e tira ele do Egito, ele diz: ei, eu vou dar para vocês uma terra que emana leite e mel. Deus deu para eles? Sim ou não? Deu. Mas quem sabe no deserto eles pensavam que iam chegar lá uma terra vazia, que eles não teriam que fazer nada, a terra já estaria diante deles, e eles iriam simplesmente tomar posse daquilo que Deus havia prometido. Mas eu fico imaginando, quando eles chegaram lá, eles viram que a terra era fortificada, que havia habitantes, que havia gigantes, que eles teriam que lutar. E aí eles começaram a colocar em prática a fé. Deus é um Deus que coloca a nossa fé em prova, e quando Ele promete que vai fazer algo na nossa vida, Ele faz. Mas as coisas nem sempre são do jeito que nós pensamos que será. Muitas vezes nós somos provados, muitas vezes nós somos colocados no fogo, muitas vezes as dificuldades vêm sobre a nossa vida, e nós começamos a pensar: por quê? É Deus provando a nossa fé, para que a nossa fé ela seja aprovada pelo fogo, e ela seja aprovada pelo Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer para você nesta noite, porque a Bíblia está recheada de exemplos, como de Tomé, como dos apóstolos, como dos grandes heróis da fé. Todo aquele que Deus promete uma coisa, promete algo, que vai fazer algo, pode passar o tempo que passar, pode se levantar as circunstâncias que se levantarem, podem enfrentar batalhas infinitas ou até finitas, mas o Senhor é um Deus que cumpre aquilo que Ele promete. Ele é um Deus fiel à sua promessa, Ele é fiel àquilo que Ele promete para a nossa vida. Mas Tomé, ele recebeu a notícia que Jesus havia ressuscitado. Eu fico imaginando o coração deste homem. Duvidou. E Jesus apareceu logo para ele. Não, Jesus esperou o tempo passar. Aqui diz o texto que alguns dias depois, 8 dias, os discípulos estão reunidos
reunidos ali. Eu fico imaginando, de repente, Jesus passa pela parede e entra no meio deles. Eles começaram a se alegrar. Quando Tomé viu aquilo, Tomé se assustou. Jesus olha para ele e diz: Tomé, pega aqui nas minhas mãos, vê os cravos, Tomé. Coloca a mão aqui na lança, Tomé. E ele repreende Tomé na frente dos outros discípulos. E eu quero aqui abrir um parênteses aqui. Tomé não foi o único que negou Jesus, não. Ou que duvidou, ou que voltou. A Bíblia diz que quando foram prender a Jesus, todos os discípulos o abandonaram. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, apenas João estava ali sentado ao pé da cruz, porque onde estava Pedro, acabara de trair e negar Jesus 3 vezes. Todos os discípulos fracassaram na fé, todos eles tombaram no meio do caminho. Isso que é a parte linda do Evangelho, é que Deus não escolhe super-homens, super-mulheres, super-cristãos, super-crentes, não. Deus escolhe pecadores, aleluia, pessoas imperfeitas, pessoas cheias de erros, pessoas com dúvidas, pessoas que às vezes a sua razão não entende a sua fé, mas Ele escolhe você, escolhe a mim, para mostrar na nossa vida que Ele é poderoso, e que tudo que nós fazemos, tudo que nós andamos, aonde nós colocamos os nossos pés, nós só venceremos, porque a misericórdia dEle nos alcançou, aleluia. Eu quero que você pare para pensar nisso nesta noite. Quantas vezes você já não fraquejou na tua fé? Quantas vezes você já não esmoreceu na sua fé? Quantas vezes você já não falou palavras até: Senhor, mas por que isso? Eu faço tudo certinho e parece que as coisas não andam. Eu estou andando numa direção e parece que tudo vem contra mim. Não importa aquilo que está vindo contra você, aleluia. Maior aquele que está conosco do que aquele que está lá no mundo. Jesus disse assim: ei, eu venci o mundo, e se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aleluia. Eu posso até fazer uma comparação. Nós venceremos porque o Senhor venceu por nós. Você crê nisso, amém? Você crê nisso? Como é que está a tua fé? Tomé, ele duvidou. Aí Jesus fala para ele: não seja incrédulo, mas crente. Creia. No texto ele olha para Tomé e fala assim: ei, não seja incrédulo, mas crente. Sabe, Satanás ele quer tirar a nossa fé, a nossa esperança. Satanás ele quer apagar os projetos dele na tua vida, no teu, quem sabe no teu casamento, quem sabe na tua história de vida. Você que está assistindo pela live, quem sabe Satanás quer parar você e impedir você de caminhar, colocando dúvida no teu coração. Mas hoje Jesus nos diz, nessa noite, através dessa palavra simples: não sejamos incrédulos, mas que possamos crer, aleluia, que o Senhor está lutando por nós, que o Senhor está no controle da nossa história de vida e que Deus tem todo o poder para fazer. Tomé teve firmeza diante da situação que ele viveu, porque ele chega para Jesus e ele diz assim: Senhor meu. Primeira coisa, ele reconhece que Jesus é Senhor. Sabe o que é alguém ser Senhor na tua vida? É você ser escravo dele. É você não ter mais tua vontade para decidir, porque ele é Senhor. É você tomar o jugo dele, colocar ele no teu coração, para ele decidir sobre a tua história, sobre o teu coração, sobre aquilo que vai fazer, aquilo que você pode fazer, aquilo que você não pode fazer. Deixar que Jesus seja Senhor da tua vida. É muito mais do que ter uma credencial, ou até mesmo ser membro de uma igreja. Sabe o que acontece hoje? Porque quando Jesus voltar não vai ter fé mais na terra. Ele diz: será que eu vou encontrar fé na terra? É porque as pessoas não se permitem ser apacentadas pelo Senhor. Elas não se permitem que o jugo do Senhor decida por elas, e elas querem tomar as decisões e dizem: Deus, eu te amo, eu quero as tuas bênçãos, mas eu não quero tomar a sua cruz, eu não quero andar contigo, eu não quero permitir que o Senhor trabalhe no meu caráter, na minha vida, nas minhas emoções. E elas não querem deixar que Jesus seja Senhor da vida delas. Mas eu oro para que essa palavra venha tocar no teu coração, que ela venha entrar na tua alma, na tua mente, que ela venha entrar até a divisão da alma e do teu espírito, e que o Senhor Jesus realmente governe a tua vida, que o Senhor Jesus esteja no centro das tuas decisões, que o Senhor Jesus esteja no centro dos teus propósitos, e que você seja governado por Ele, aleluia. Por quê? Porque Jesus é Senhor. Ele diz primeiro: Senhor mesmo, aí depois ele se rende. Primeiro Jesus dá uma quebrada nele, e ele diz: Deus meu, por ele cantará, subiu. Eu não sei se você consegue imaginar em judeu chegar para alguém assim, judeu, e ainda mais esses homens que, embora eles não
quando fez o livro Trinidade, o livro teológico Trinidade, Parando a Trindade, que ele passa durante anos fazendo esse livro, executando esse livro, ele utiliza esse texto aqui. O próprio apóstolo Tomé chama Jesus de Deus, ele diz: Deus meu, aleluia. Não é só o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, é Jesus, é o Senhor, é o Salvador, é aquele que está conosco. Aí Tomé se rende, ele diz: o Senhor não é só o dono da minha vida, o Senhor é o meu Deus, o Senhor merece a minha adoração, o Senhor merece a minha honra, o Senhor merece o meu louvor, tudo que eu faço, Senhor, é para a glória do teu nome. Era um culto, eles estavam no culto, mas no meio do culto havia um que andava com Jesus, que comia com Jesus, que viu os milagres de Jesus, mas que ainda não conhecia Jesus. Quantos de nós somos assim? Estamos no culto, estamos na igreja, comemos com Jesus, participamos das coisas com Jesus, mas ainda não conhecemos a Jesus, sabe? Pastor, e como eu sei se eu conheço a Jesus? Nisso conhecerão quem são os meus discípulos, que eles amarão uns aos outros, aleluia. Outra maneira de conhecer quem segue a Jesus: se as minhas palavras estiverem em vós, aleluia, se vocês farão tudo aquilo que eu vos tenho mandado. Quando você conhece a Jesus, você obedece a sua palavra. Quando você obedece, você conhece a Jesus, você ama o seu irmão. Tomé não conhecia a Jesus, ele era muito bom naquilo que ele acreditava, mas faltava alguma coisa na vida de Tomé. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue levar o cristianismo, como hoje as pessoas levam, não consigo entender. Eu fui num país islâmico e eu via o islamismo. Eles oravam às 9 da manhã, eles oravam depois das 3 da tarde, depois do final da noite. Eu vi eles parando onde eles estavam, na minha frente, assim, pastor Natália. Eles paravam e oravam, e falavam naquela língua lá que eu não entendia bem. Quando eles entravam no templo do Senhor, no templo deles, que seria lá o templo de Alá, né, nas mesquitas, eu tive várias mesquitas, eles tiravam a sandália, porque aquele lugar para eles era santo. No meio do templo, no meio da mesquita, tinha lá no meio um pórtico em direção a Meca, porque era a cidade santa para eles, uma reverência. As crianças ficavam quietinhas, não tinha criança pulando, correndo, não, todas quietinhas, em respeito. Os meninos seguiam seus pais, iam lá para frente se prostrar e falar para lá. As mulheres ficavam juntas num lugar separado, e elas tampavam os olhos, porque elas não eram dignas de olhar para onde emanava o poder da mesquita, que era no centro onde Muhammad diz que havia esse poder. E muitas vezes eu vejo igrejas, as pessoas parecem que não estão preocupadas em servirem, entram na casa de Deus, saem da casa de Deus, participam de campanha, vão para a campanha, voltam para a campanha, mas parece que estão mortas, não conseguem ver que aqui no meio da igreja existe um que é todo poderoso. Ele está aqui nesta noite. Você pode dizer: pastor, está muito calor, não sinto nada, mas eu quero dizer para você que o Senhor está aqui através do Espírito Santo. O Senhor está aqui porque aqui neste lugar a presença dele é real na tua vida, aleluia. E o Espírito Santo, como o pastor Natanael falou aqui nesta noite, diz que ele leva o teu pedido, a tua oração, com gemidos inexprimíveis diante da presença do Eterno. O Senhor está aqui, aleluia. O Deus Espírito Santo está aqui nesta noite, aleluia. E ele está morando no nosso coração. Quantos vieram prestar um culto ao Senhor? Um culto ao Senhor, feche teus olhos aí. Um culto, fala com ele alguma coisa, uma palavra de adoração, de louvor. Diga para ele uma palavra que: Senhor, eu te amo, obrigado. Obrigado, está terminando o ano. Eu não morri de Covid-19. Senhor, não tem faltado nada na minha casa. Senhor, só tem me dado saúde, o emprego está lá. Eu recebi, eu estou com dívida, mas o Senhor não tem deixado faltar alimento na minha mesa. Obrigado, Deus, pela minha salvação. Obrigado, Senhor, por conhecer teu nome. Sabe, meu querido, fé, uma das coisas que eu tenho muito medo, eu me preocupo, eu prego muito sobre isso, observe isso. Quando chegar diante de Deus, eu sei o que vai acontecer. Como pastor, eu vou responder pelas suas almas. Todos que aqui estão ouvem a verdade. Eu prego a verdade. Observe que eu não faço maquiagem, eu falo a verdade. Talvez a palavra que você gostaria de ouvir não é essa, porque a Bíblia diz que nos últimos dias os homens procurarão mentira ao invés da verdade. Eu estou nos últimos dias, eu faço parte dessa geração. Me dói muito saber em que as pessoas passam, entram e saem e não conseguem meditar na palavra de Deus, não conseguem ter uma vida de oração, não conseguem ter uma vida de intimidade com Deus, não estão preocupadas com o amanhã, com a vida eterna, com o reino de Deus.
está voltando, aleluia. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai separar o joio do trigo. Quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai colocar divisão entre aqueles que são dele e aqueles que não são dele. E sabe como saber que você é dele? Como está a tua fé? Como que está a tua comunhão com Deus? Como você entrou aqui nesta noite? Será que você é igual Tomé? Ou será que você consegue crer ainda nas coisas de Deus? Tem pessoas que não creem mais na palavra. Tem pessoas que não creem mais na verdade. Parece que a verdade se tornou mentira. Elas perdem a fé e elas não conseguem acreditar. Como que era essa fé? Primeiro, a fé dele, de Tomé, tinha coragem. Coragem. Às vezes no nosso trabalho nós somos questionados sobre o evangelho. Tem pessoa que tem vergonha de dizer no trabalho que é crente. No meu trabalho todo mundo sabe que eu sou pastor, sou cristão, sou evangélico. Todo mundo sabe. O meu chefe lá em São Paulo sabe que eu sou cristão. Os funcionários sabem que eu sou cristão. E eu digo que sou cristão mesmo. Mas não tem aquele agente secreto de Cristo que ninguém sabe no colégio que ele é cristão, porque se souber, o que vai dizer dele, qual o testemunho que ele dá. Mas que crente é você? Que crente é você? A primeira coisa que eu vou te perguntar. Eu quero dizer algo. Primeiro, lá em Salmos 1, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que é sentar na roda dos escarnecedores? É ter comunhão com o ímpio, participar das coisas que ele participa. Porque fique certo de uma coisa: Deus nos chamou do mundo, nós somos igreja, eclésia, tirado para fora. Nós saímos do meio deles, nós não somos igual a eles. Embora Jesus habite em nós temos que amá-los, sim, pastor, mas eu tenho que estar no meio deles. Muitas vezes nós perdemos a nossa identidade cristã, porque nós participamos de coisas e até participamos, somos iguais a ele. Quem nos vê diz igual. Que diferença há? A nossa diferença não tem que estar na nossa roupa, não. A nossa diferença tem que estar na nossa atitude como cristão. Eles têm que olhar Cristo em nós. Eles têm que olhar que nós somos diferentes. Me olharam no trabalho e disseram: puxa, você não fala palavrão. Eu vejo que você não fala palavrão. Não sabia que eu era evangélico. E eu falei assim: eu sou cristão. E outra pessoa falou assim: nossa, que legal, mas eu reparei que você não fala palavrão. Eu reparei que você não participa das mesmas piadas que nós. Você se separa, você tenta. Não é que eu sou melhor do que eles, não. Mas é que Jesus habita em mim. E eu tenho que mostrar Cristo através da minha vida. Muitos nunca entrarão numa igreja, mas lerão a minha vida e crerão no meu testemunho. Como é que eu dou testemunho? Fé. A fé de Tomé tinha coragem. A fé de Tomé, ela era uma fé inteligente. A Bíblia diz que Jesus, ele olha para os discípulos, João capítulo 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E ele começa a dizer: se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar um lugar. Mas se eu for e vos preparar um lugar, eu virei novamente e vos levarei comigo, para que aonde eu estejais vós também. Aí Tomé faz uma pergunta: Senhor, para onde tu vais? Porque nós não sabemos o caminho. Parou para pensar nisso? Para onde tu vai? Tomé fez a pergunta, uma das perguntas mais importantes da Bíblia. Jesus olha para ele e fala lá em João capítulo 14, verso 6: eu sou o caminho. Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, a não ser por mim. Por causa deste homem, aleluia, que teve fé para perguntar a pergunta correta, nós podemos saber hoje que não há muitos caminhos que conduzem a Deus. Não há muitos caminhos que levam ao Senhor, não é muitos nomes que levam a Deus, não é. É Jesus o único caminho que leva até o Pai, aleluia. É a única verdade, Ele é a única vida. Fé para conhecer a Jesus. Ué, mas Tomé não tinha fé. Tomé teve uma fé para questionar Jesus, para perguntar a Jesus. João capítulo 20, 27, ele olha assim e faz uma pergunta: se eu não ver o sinal dos cravos e o sinal da lança, por como que eu crerei? Ele era descrente, ou ele não conseguiu crer na ressurreição de Jesus. Mas mesmo ele teve a ousadia de perguntar a Jesus, de questionar os discípulos, de inquirir, de querer achar respostas. Eu acho interessante. Eu estava vendo uma pregação e há
era uma igreja evangélica, e ela disse assim, que nós somos seres encarnados, que nós vivíamos no cosmos, e aí Jesus veio e encarnou a gente, nós vivemos, então nós somos eternos, nós somos como Deus, sempre eternos, e nós somos seres encarnados, e aí, quando você morrer, você vai voltar para Deus, porque você já existia antes. E quando eu vi aqui lá a igreja, as pessoas dando glória a Deus, e eu pensei, quem são essas pessoas que se dizem cristãs, mas não examinam as escrituras? Você sabe por que no final do tempo as pessoas vão, quem elas vão seguir? Quem as pessoas vão seguir no final dos tempos? Aqueles que pregam a verdade ou a mentira? Vocês sabem a resposta. Muitos vão seguir, a Bíblia diz, Jesus fala assim, muitos os seguirão. Porque as pessoas não examinam a escritura, elas ouvem a mensagem e elas não analisam. É claro que eu posso me equivocar em algum dado, alguma palavra, mas uma coisa é me equivocar num dado, uma palavra, uma frase, porque todos nós que pregamos podemos errar, somos humanos, mas não numa doutrina, não no ensino, não numa coisa que pode te levar à perdição. E a partir do momento que eu começo a crer que eu sou um ser encarnado e que eu existia antes, olha de onde ela tirou, isso aí é uma doutrina espírita, é um sincretismo, porque a Bíblia diz que no final, quando antes do anticristo se manifestar, as religiões vão se unir, todos vão se fundir em volta do anticristo, e vão dar as mãos, e aí o espírita, todas as religiões, o evangelho, todos vão dar as mãos, vai ser tudo lindo, Jesus, Deus é um só, Deus é um só, mas só existe um caminho, que é Jesus. E graças a Tomé, eu sei que se eu não entrar por essa porta, eu não entrarei na presença dele. Aleluia! Você tem glória a Deus porque você pode ouvir isso nesta noite. Você pode ouvir esta verdade absoluta. Jesus é o único que conduz até o Pai. Jesus é o único que conduz à salvação. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe outro. Fé para esperar. Sabe por que esperar? Porque mesmo diante daquela repreensão, Ele esperou. Ele esperou o que, pastor? Jesus chega e fala assim: ei, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, Jesus sobe ao céu, depois de 40 dias do Pentecoste. Oh, aleluia! A Bíblia cita que havia 120, mas os discípulos estavam lá, e Tomé, mesmo com a sua fé pequenina, ele esperou, aleluia! Ele não compreendia, ele não tinha todas as respostas, mas ele estava com o Senhor, aleluia! Ele amava o Senhor e ele esperou no cenáculo. A Bíblia diz que houve um som como de um vento impetuoso que encheu aquele ambiente e foram vistas línguas repartidas como que de fogo. E eu fico imaginando os apóstolos ali, 120 pessoas orando, pedindo a Deus: derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. E de repente vem um som, aleluia, e eles começam a se alegrar, uma alegria sem fim. Jesus tinha subido aos céus, mas ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou mandar o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Aleluia. A Bíblia diz que nesse encontro ele soprou o Espírito deles. Ele soprou o ar, o sopro de Deus, aleluia, o sopro do eterno. Ele estava no corpo glorificado, mas faltava ainda eles serem cheios do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, Tomé estava no meio deles. Tomé também foi tocado, ele esperou, ele teve fé para esperar, para aguardar a promessa se cumprir sobre a sua vida. Sabe, meu querido, nós falamos que temos fé, mas Tomé era um homem de fé. E aqui eu vou terminar a história que Tomé teve fé para perseverar. No ano 52 depois de Cristo, Jesus morreu no ano 34, 33, 35. O apóstolo Paulo, ele já havia começado a pregar para os gentios. Houve diáspora, e aí os apóstolos que estavam em Jerusalém fugiram, um para cada lado. Tiago, irmão do Senhor, assumiu a igreja de Jerusalém, mas depois foi morto. E o interessante é que a história conta que Tomé, não bíblica, é extra-bíblica, que Tomé ele foi para Síria
para a Índia. Quem conhece a Índia aqui? Quem já viu como é que é a Índia? É fácil o evangelho hoje na Índia? Você imagina aquela época. Mas esse homem, que teve a sua fé reprovada, ele perseverou no Senhor. Amém. E a história conta que ele chega, começa a pregar para os hindus, para a Índia, para aqueles que estavam lá. Pode procurar saber sobre isso. E um dia ele estava orando. Deus usava muito Tomé. Ele estava orando. Deus tinha feito muitos milagres, tinha pregado o evangelho para os hindus. E eles pegaram com flechas, mataram também. Ele foi flechado. E enquanto ele era flechado, enquanto ele morria, ele glorificava a Deus. Porque ele tinha guardado a sua fé. Sabe, meu irmão, ele começou bem, no meio do caminho teve alguns deslizes, mas ele terminou bem. Sabe qual é o problema de muitos? Começam bem e terminam mal. Como é que você está? Como é que está a tua fé? Como é que você está? Nós gostamos muito de comparar as pessoas a nós. Nós gostamos muito de comparar as pessoas a nossa vida. Mas eu vejo Tomé como um homem especial. Um homem que Deus chamou para marcar a sua geração. Quantos você tem marcado? Quantos você tem impactado com a sua fé? Quantos têm olhado para você e visto Cristo na tua vida? Quantas pessoas você tem trazido para o Senhor? Estamos terminando o ano. Quantas pessoas você convidou para estar aqui? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Quantas pessoas você teve a ousadia de orar por elas? Quantas pessoas no teu trabalho, na tua faculdade, seus amigos, seus parentes que não creem em Deus, ao invés de você se juntar com eles e participar das coisas com ele, e todo mundo ser legal, todo mundo ele é crente, mas ele não mudou, ele é a mesma pessoa. Não, nós não somos os mesmos. Nós não somos os mesmos, porque se nós formos os mesmos, não houve novo nascimento. Nós somos diferentes porque o Espírito de Deus habita em nós. E quantas pessoas, muitas vezes passam pela nossa vida e nós não colocamos a nossa fé em prática e não mostramos que somos pessoas de fé, que nós temos um Deus que faz milagres, que nós temos um Deus que liberta, que nós temos um Deus que opera maravilhas, que nós temos um Deus que voltará e que está voltando e que nos levará para o céu. No meu trabalho, eu cheguei com uma pessoa do trabalho e falei: eu estou esperando ele chegar, está chegando aí. E ele falou: você acredita nisso? Eu falei: creio. Está voltando. E eu brinquei: vai chegar um dia que vocês vão chegar aqui, numa segunda-feira eu não vou vir. Vou ligar para o meu celular e não vou atender. E vocês vão falar: o que aconteceu com ele? Eu creio que nesse dia eu estarei com o Senhor. Fé. As pessoas hoje estão perdendo a fé. Se coloca de pé. Como é que está a tua fé? Como é que você está diante de Deus? Dá uma mão aí para mim, chega lá. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e mares, desertos, vales que atravessam me levam para perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não podem te impedir de caminhar. Não podem. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer minha vida se revela.
viver por fé. Cada vez que a minha fé é... Fala com Deus aí, como é que está a tua fé? Não consigo mais crer, não consigo mais crer. Não consigo. Você crê, Diego? Ei, Diego, você crê? Você quer que teus filhos vão voltar para o caminho do Senhor? Você crê? Crê mesmo? Eu creio. Minhas provações maiores que o meu Deus e não vão. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou lutar e vencer, plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em a cada dia vou viver, rompendo em fé, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia. Eu quero convidar você que ouviu esta palavra, você que quer vir aqui à frente, quero orar por você. Quero orar por você. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, e eu creio nisso. Você que está passando por um ventaval e muitas vezes a tua fé parece que está sendo amassada, massacrada, e você diz: Deus, o Senhor está vendo? O Senhor não está enxergando nada? Será que o Senhor está vendo o que eu estou passando? Me ajuda, Deus. Quero fazer essa oração para a tua vida. Sabe, me lembro dos discípulos quando estavam em alto mar. Teve um corajoso que saiu do barco. Muitas vezes temos que sair do barco. Temos que sair do barco mesmo e lançar sobre a mão daquele que tem todo o poder e toda a autoridade, que é Jesus. E eu creio que Deus hoje pode entrar com essa providência que você tanto precisa. Deus pode entrar na tua vida, na história da tua família. Deus pode entrar nessa situação que você está vivendo e carregando como um grande fardo. Você veio hoje aqui carregando esse fardo. Troca pelo fardo que Jesus tem, que é leve. Você quer? Você que foi tocada por esta palavra, eu vou estar orando por você, pela tua vida. Tem alguém? Vamos orar, vamos orar. Bruno? Só Bruno? Está vendo a irmã Lúcia, no geral? Ô pastor Sebastião, fique em pé um pouquinho também. Puxa aqui os enfermos aqui, pastor. Está enfermo. Você que está, os ouvintes da internet, você que está ouvindo, assistindo essa live, você que está enfermo, coloca a mão no teu coração assim. A poder do nome do Senhor para te curar hoje. Essa depressão, minha filha, que tem tirado a tua paz. Essa depressão, aleluia, que tem tentado pensamento de morte sobre a tua vida. Eu repreendo agora todo espírito de depressão. Eu repreendo toda enfermidade agora. Você que está no hospital, você que está assistindo essa live, no leito do hospital, seja curado aí agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está com problema emocional, problema, quem sabe, físico, problema circulatório, no coração, respiratório, eu repreendo todo o mal no nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te apresento esse povo que está aqui à frente, a tua igreja, a tua noiva, Senhor. O Senhor, aleluia, deu poder e autoridade para nós pisarmos em serpentes e escorpiões e para destruirmos todas as obras do maligno. No nome do Senhor Jesus agora, eu declaro libertação agora. Eu declaro em nome de Jesus que todo mal
agora, Senhor, a cura, Senhor, da planta da cabeça até o pé. Toda palavra de maldição, toda palavra contrária, todo espírito contrário, Senhor, seja repreendido, ó Pai. E entra agora com cura, com paz, Senhor. Traz alegria, Senhor. Trabalha agora, Senhor, meu Pai, nessas vidas. Tu és o Deus bom, Tu és o Deus bondoso, o Deus de misericórdia, que trabalha em favor daqueles que o amam, e nós amamos ao Senhor. Eu quero te agradecer, porque eu creio, Senhor, no Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Você que veio no altar, você crê? Diga, eu creio. Diga alto, eu creio. O que você vem receber? Diga, eu creio. Amém. Amém. Dá aplauso ao Senhor, amém. Rompendo em fé, minha vida se reveste teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou ver o sobrenatural. Ele é tão maravilhoso, Ele é tão tremendo. Vou dizer algo para você nessa noite, pode ter certeza do que eu estou te falando. Esta palavra que foi ministrada aqui é simples. Eu não sou pregador, não sou, né? Graças a Deus, eu trago a palavra pela graça. Como eu digo com muita docilidade da vida, eu sou um papagaio que repito aquilo que já está escrito, né? Mas uma coisa eu tenho convicção nesta noite, que o Senhor Jesus falou. Eu senti a presença dele aqui pertinho de mim. E ele entregou coisas aqui nesta noite. Ele entregou coisas. Eu não sou muito de ficar falando isso, não. Porque eu acho que a igreja tem que se mover pela palavra. Mas hoje tem pessoas aqui que vão sair daqui curadas. Pessoas que vão sair daqui com aquela bênção que parece que está travada, ela vai se abrir. Deus vai entrar com a provisão e vai mudar essa história hoje. Começou hoje? No nome de Jesus. Você crê? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, vamos terminar, queridos. Quarta-feira nós teremos a nossa culto da vitória. Nós colocamos ali atrás a nossa escala ali dos cultos, para os irmãos participarem, saberem que eles estão envolvidos no reino de Deus, estão ali. No próxima quinta-feira teremos a rede de homens, rede de mulheres na próxima quinta-feira. É isso? Próxima quinta. No próximo sábado será sábado livre. É isso? Foi agora. Rede de homens. Rede de homens no próximo sábado. É isso mesmo. Rede de homens, então, no próximo sábado. Domingo pela manhã nós vamos voltar a fazer a nossa escola dominical. Vamos estar aqui. E domingo à noite um grande culto de adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Amém? Na verdade, nós estamos conversando com o pastor Sebastião, porque o que está acontecendo? O pastor Sebastião está com problema no joelho, né? Ele que é o mestre, né? É o mestre. E ele está com problema no joelho, ele continua orando por ele, ele fez uma infiltração, deu um problema na infiltração, está com dificuldade de andar, e está tratando, mas nós cremos que hoje Deus entrou com a bênção na sua vida. Vamos continuar orando e o Senhor vai operar um grande milagre. Eu creio nisso. Amém? Dá aplauso ao Senhor Jesus. Vamos terminar este culto de adoração. Coloque de pé. Vamos terminar este culto. Diga assim, na minha mão direita, abundância de dias. Na minha mão esquerda, a riqueza e honra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno,
Para você que está na live, que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória em Cristo Jesus. Consagramos todo nosso ser.